E aí, tudo bem? Salve, galera! Mozo retornando aqui. Hoje vamos começar uma série bem interessante. Eu espero que vocês gostem dessa ideia que eu tive aqui. Vamos falar da série Black Mirror, que eu acho que é uma série muito legal, que tem a ver com tecnologia, né? E principalmente os usos da nova tecnologia. E já como o canal é sobre realidades estendidas, VR, AR, MR, né? Enfim, as realidades XR, né, no caso, a gente vai pegar os episódios que têm a ver com o tema e vamos conversar sobre eles aqui, tanto do ponto de vista do episódio, da história e tal, mas principalmente como que a realidade virtual, a realidade aumentada e mista se encaixam na construção daquele episódio e como que os roteiristas, os criadores da série enxergam o futuro da realidade virtual, mista e etc. Tá? Então, eu vou fazer isso de forma realmente episódica, porque eu falo bastante e os episódios têm muita coisa para falar. Então, vou começar hoje. Tem pelo menos aí, vou começar com um deles, né? Tem pelo menos 5 para a gente abordar aí. Pode ser que tenham mais, eu vou dar uma pesquisada melhor, mas a princípio eu já tenho 5 aqui na lista. Vou começar com aquele que eu acho que é um dos que mais tocou meu coração, vamos dizer assim, que é San Junípero. Tá, então vamos lá, vem comigo. Então vamos conversar hoje sobre San Junípero, que é um episódio da série Black Mirror. Né? É o episódio 4 da terceira temporada. Não é o primeiro episódio a falar de realidade virtual, tem outros antes desse, mas eu resolvi começar por ele porque ele é especial, eu considero ele bem especial. O ano de produção desse episódio é 2016 e ele conta a história de duas jovens que se conhecem numa cidade chamada de San Junípero, e elas começam a viver uma história de amor ali, né? E a cidade acaba sendo uma cidade com uma temática ali de anos 80 e tal, acaba sendo o pano de fundo para essa história de amor entre essas duas personagens. Tá? Onde que entra a realidade virtual aí? Aí é que está a questão. Tá? Já vou deixar claro para vocês aqui. Eu só posso ir sem spoiler até esse momento. Então eu recomendo muito que, se você queira aproveitar ao máximo esse vídeo, você assista o episódio antes, tá? Com o nome de San Junípero, episódio 4, temporada 3 do Black Mirror, e depois volte aqui para terminar de ver o vídeo. Caso contrário, se já tiver assistido, né, vamos relembrar o episódio aqui e aí a gente vai conversar a respeito. Se você não liga para spoiler, então tudo bem, fique tranquilo. Eu vou tentar criar aqui, contar a história de um jeito que, né, você entenda aí o plot twist da coisa. Então, o ano ali é mais ou menos 1987. Duas mulheres, York e Kelly, se encontram numa cidade de praia chamada San Junípero e elas começam ali a viver um lance de flerte e tal, né? Começa a flertar uma com a outra. A Kelly, que é a personagem morena, né, negra, ela é extremamente extrovertida. Ela deixa bem claro desde o princípio que ela está ali por diversão, para se divertir e tal. E pelo enredo dá para entender que ela já se relacionou naquela cidade com várias pessoas. E a York está entrando na cidade, é a branquinha de óculos fundo de garrafa, né? Parece assim a típica personagem, o arquétipo do nerd, né? E ela tímida, recatada, ali muito na dela, e ela está entrando na cidade pela primeira vez, tudo é novo ali para ela. Então elas se encontram num bar onde um carinha estava assediando a Kelly e ela acaba ali de maneira não intencional salvando a Kelly daquele assédio, né? A Kelly diz assim, eu vou conversar com a minha amiga aqui, porque eu não fazia tempo que eu não a vi e tal, e a York comprou aquela conversa ali sabendo que a outra queria despistar o cara. E aí começa a rolar o flirt, né? Começa a rolar o love ali entre elas e tal. Já no primeiro dia, a Kelly convida ela para passar. A Kelly é bem direta, né? Convida ela para passar a noite com ela, mas isso assusta a York. Já aí, uma semana depois, elas se reencontram e aí já rola, né? Um primeiro contato e tal. E acaba o episódio com elas na cama ali. Geralmente é interessante porque parece que elas têm. A série dá isso a entender pra gente. Elas só se encontram a cada sábado, elas demoram uma semana para se ver, e tem um período de tempo que fica bem claro ali, né, na história. Nosso tempo está acabando, elas ficam olhando pro relógio, tá? Tem pouco tempo, não, mas vamos ficar junto aqui e tal.
E aí passa mais uma semana, depois que rola esse encontro, a York vai procurar a Kelly e aí já não encontra. E aí ela pergunta, né, para outras pessoas se viram no bar lá. O cara diz, não, tenta outro bar. E aí ela vai para um outro bar que é um bar onde rola um lance meio sadomasoquista, um lance meio bem pesado, assim, tal, que é o Quagmire e tal. Parece assim, inspirado assim num um drink no inferno. Toda a referência é bem anos 80. Mas aí lá nesse bar ela encontra o carinha que estava assediando a Kelly no primeiro momento, né? E ele diz assim, você está atrás dela também, né? Ela vale a pena e tal. Já tentou outras épocas, né? Porque eu já encontrei ela nos anos 2000, nos anos 90. Nem sempre ela está nos anos 80 e tal. E aí você começa, cara, que diabo é isso, cara? Os caras se encontram de semana a semana, pode escolher a época. Aí que você começa a se tocar que aquilo ali talvez não seja uma realidade, né? Que aquelas pessoas estão vivendo uma realidade virtual. Aquela ali seria uma cidade virtual que as pessoas se encontram para ir para a balada, né? Mas nada é tão simples assim, né? Dessa forma. Enfim, ela vai procurar a Kelly, a York vai procurar a Kelly em vários anos, né? Encontra ela, acho que nos anos 90, se não me engano. E é muito legal a série porque ela ambienta muito, né? Ela, quando é anos 80, tem toda a trilha sonora dos anos 80. A trilha sonora desse episódio é muito legal. A estética, né, do episódio, a trilha sonora, cartazes, né? Então, até a roupa das pessoas, tudo remete aos anos 80. E quando ela vai para anos 2000, já muda a trilha sonora, já toca Alanis Morissette. Enfim, troca o cartaz da frente lá do bar, né? Nos anos 80 passava The Lost Boys, né, Garotos Perdidos, aquele filme antigo de vampiro com Kiefer Sutherland. E aí já nos anos 2000, Identidade Borne, enfim. É, tem todo um lance de ambientação de época que deixa o episódio muito legal. E aí ela acaba reencontrando a Kelly e rola uma DR entre elas ali, porque se entende que a Kelly quer conhecer o máximo de pessoas possível e não quer se relacionar de maneira profunda com nenhuma delas. E aí a York fica magoada quando, né, tem essa discussão, sai correndo, vai para o alto de um prédio e tal. E aí a Kelly vê que magoou, ela corre atrás e diz assim, olha, eu não estou preparada para isso, né? Eu tinha um marido e tal, há pouco tempo. Enfim, elas começam a falar um pouco da vida, falam sobre pessoas mortas e você olham para as pessoas lá do alto do prédio, olham para as pessoas que estão passando, não, quantas dessas pessoas estão mortas e tal. Aí é uma conversa que a primeiro momento assim, o caramba, que tá acontecendo, cara? Não tô entendendo qual é a parada aqui e tal. Não, aí uma delas responde, não, eu acho que a maioria, uns 80, 85% são pessoas mortas. Mas a galera tá andando ali, não tem ninguém morto ali, que história é essa e tal? Cara, eu demorei muito para captar, eu acho que eu fui muito mala nesse episódio, assim, porque o plot twist me pegou, assim, em cheio, assim, sabe, quando eu assisti. E aí no final da DR elas acabam terminando juntas de novo e tal, e vão para a cama novamente. E aí naquela conversa já íntima do final, cada uma começa a falar dos seus parceiros. Então a Kelly fala que ela foi casada com o Richard, mas ele morreu, o ex-marido e tal. E a York fala de um noivo, mas que ela tem uma relação esquisita com o noivo, a família não aprova, mas ela vai se casar a si mesma, porque é conveniente para ela. Então fica um negócio meio aberto assim, você fica pensando, mas tá, os caras têm, mulher tem marido, uma tem noivo, estão se encontrando nessa cidade simulada, tá? Como é que é isso e tal? Enfim, acaba que numa dessas conversas aí a Kelly diz, não, eu vou te procurar no mundo real. E a York diz para ela, não, você não iria conseguir me entender, você não vai me entender se você me ver na vida real. Onde é que você mora e tal? Aí elas trocam o endereço, né? E eu acho que a York não acreditava que ela iria realmente procurar. E aí, realmente, a hora que fecha a tela ali, né, sempre acaba aquela simulação com um fade out para um fade to black ali. Quando abre, cara, aí é que vem realmente a parada, né? Ah, são duas idosas, cara. A Kelly é uma senhora já bem idosinha e você vê ela numa casa de repouso, tipo um hospital, mas bem bonito e tal. E você descobre que ela tem câncer e que ela tem pouco tempo de vida. Mas ela é uma senhora idosa que com a cabeça boa, se mexe e tal, mas tem essa doença terminal e tem pouco tempo de vida. E aí ela vai visitar a York, né? No local onde a York dizia que estava e tal.
E aí é um outro hospital. E aí o que é que ela descobre? Que a York ela é uma senhora que está em coma. Ela sofreu um acidente quando jovem. Ela se assumiu homossexual quando jovem. Aí a família não aceitou. Ela brigou com os pais, saiu dirigindo o carro, né, meio querendo que fugir daquela situação, acabou batendo o carro, não entro em detalhes do acidente, mas ela sofreu um acidente muito grave e ficou em coma desde os 20 anos, e agora ela é uma idosa ligada num ventilador, e ela, assim, o seriado não entra em detalhes, né, mas é um tipo de condição que na UTI a gente chama de síndrome do cativeiro, ou síndrome locked-in, né, que a pessoa ela tem consciência, mas ela não consegue se expressar pelas vias normais, né, falar e tal. Mas ela consegue se comunicar com o enfermeiro ele chama lá de uma talk box, algum dispositivo, né, que ela consegue se comunicar com as pessoas e nessa simulação, obviamente, né, ela é uma pessoa normal dentro da simulação. Cara, quando eu vi isso, eu pirei, cara, falei, caralho, não acredito, bicho, como é que é essa parada e tal. E aí você descobre que o tal do Greg, né, que se apresenta para Kelly no final, ele diz assim, ele é um enfermeiro. Ele conta a história da York para Kelly todinha. E é um enfermeiro que cuida dela há muitos anos e assim, San Junípero é realmente uma simulação de uma cidade virtual em que as pessoas podem escolher ter a consciência transferida e viver e para lá, né? No momento da morte, ou um pouco antes da morte, não se entra muito em detalhes disso, de forma a você viver o seu paraíso ali, como se fosse ali o seu céu, né, definitivo e tal, uma espécie de paraíso digital. Então é uma simulação, uma cidade digital muito rica, muito complexa, né, uma simulação bem complexa, onde as pessoas podem viver ali eternamente. E elas podem escolher ser transferidas para aquele ambiente e viver dentro de um servidor, vamos dizer assim. Então, as duas, elas não estão mortas ainda, mas elas foi oferecida para elas a possibilidade delas passarem por esse processo de fazer a passagem, como elas chamam no seriado, que é a transferência de consciência biológica para consciência digital, e aí elas passariam a viver eternamente dentro da simulação. E aí a York, ela já topou, só que ela não quer esperar ela morrer, ela quer, porque a condição de vida dela é muito ruim, qualidade de vida. Então, ela se comunicando com esse enfermeiro pelo dispositivo lá que eles têm, né, ela conseguiu convencer ele, e ele topou de se casar com ela, só no papel, para que ele pudesse assinar, porque tem uma lei lá, segundo eles falaram lá nos Estados Unidos, que só o marido ou alguém da família poderia autorizar a eutanásia. E aí o cara ia fazer um casamento simbólico com a York só para poder acabar com a vida dela e fazer com que ela fizesse a passagem para a realidade virtual eterna, vamos dizer assim. Cara, aí a Kelly descobre isso, pede para entrar, pede para ir para São Junípero com ela, né? E o cara diz, mas isso não é permitido, não, 5 minutos só, é só o que eu preciso, cara, e tal. E aí lá na sala, lá mesmo onde está as duas, né, na sala, no ambiente real, no hospital onde está as duas, elas se conectam, né, é o mesmo dispositivo que elas usam na Tempora aqui, um dispositivozinho que faz um link neural, vamos já falar sobre isso. E aí a Kelly vai lá para a simulação, encontra com a York e pede ela em casamento, cara. Cara, sabe assim, ninjas cortadores de cebola, né? Nessa hora, cara, comecei a lagrimar ali. Falei, caralho, cara, que bonito isso. Ela diz assim, não, pô, você vai casar com um cara, casa comigo então, porque pelo menos a gente tem essa conexão e tal, e eu posso fazer o mesmo que ele vai fazer com você. E aí ela aceita e tal. E aí no outro dia, o casamento é feito já no outro dia e ela faz a passagem para o mundo digital de maneira definitiva e aí desligam lá as máquinas que cuidam do corpo dela real. Aí começa o lance, o enfoque filosófico da coisa, né, cara, que é bem interessante a discussão filosófica da coisa. Elas se encontram no mundo de novo, né, no próximo sábado, no mundo virtual, agora casadas, né, entre aspas. E aí a Kelly está morrendo de câncer na vida real. E a York agora é a habitante eterna, né, do mundo virtual de San Junípero. E obviamente a York quer que a Kelly faça a passagem para que as duas possam viver essa eternidade juntas. E aí ela meio que se torna insistente com esse tema e a Kelly tenta fugir. Quando a York aperta mais,
o que a Kelly fala? Olha, meu marido, eu vivi 40 anos com ele, eu amava ele realmente. Tinha uma queda por mulheres, mas ela se diz bissexual e tal, mas ela amou realmente o marido durante 40 anos, teve uma filha com ele, uma filha que, segundo ela, é uma filha difícil e tal, mas que morreu relativamente jovem também. E eles sofreram muito enquanto casal por causa da morte da filha. E o marido, quando morreu, ele tinha certeza de que iria se reencontrar com a filha depois da morte. E a Kelly gostaria de acreditar nessa possibilidade de que, ao morrer, ela iria reencontrar tanto o marido quanto a filha falecida. Tá? E aí, quando ela diz isso, ela diz que a York está sendo egoísta, que ela casou como se fosse uma espécie de simbolismo, né? Seria melhor que fosse ela do que o enfermeiro, que nunca teve nenhuma relação com ela. Então, enfim, as duas ficam nesse clima meio pesado. Acaba que o tempo da Kelly na simulação, que é só 5 horas que elas têm por semana como teste, né? Uma demo, né? Para testar a realidade virtual ali, acaba. E aí você fica sem saber o que vai acontecer, tá? Mas aí vem a tela preta e tal, no final já começa o epílogo, né? A York morando sozinha e ela chegando de carro na casa da Kelly, e aí você entende pelo contexto que a Kelly realmente fez a passagem também, né? Antes disso tem a cena dela conversando com a enfermeira e tal, dizendo, considerando todas as opções, está decidido, mas não diz exatamente o que foi decidido, mas aparece lá um procedimento lá do líquido saindo do corpo dela, não sei o que é exatamente aquele líquido, mas enfim, é a tal da transferência da consciência digital. Então. E aí se entende que ela, né, fez a transferência, fez a passagem para o mundo digital também. Aparece o túmulo do Richard, né, do marido dela, junto com a filha, né, e o corpo dela também foi enterrado ali, mas a consciência dela não está naquele túmulo, né? Não está ali, simbolicamente, diz assim, olha, 2 vieram para cá, tem 3 corpos aqui, mas só 2 estão aqui, o outro está lá dentro de San Junípero, vivendo, né, um novo amor com a York e tal. E aí, cara, é curioso porque é um dos poucos episódios de Black Mirror que acaba com um final feliz, entre aspas, né? As duas acabam juntos vivendo um amor perfeito ali que vai durar, espero, por toda a eternidade, né? Não sei como é que seria isso aí. E até algumas pessoas que assistiram cogitaram também a possibilidade da próprio mundo ali do San Junípero, a própria máquina ter criado uma Kelly virtual para alegrar, para manter a York distraída, mas como curiosidade aqui, né, o próprio roteirista, o escritor da série, ele deixa claro que não, que foi feito para ser realmente um final feliz entre as duas. E que aí não deixa de ser um final perturbador, porque você fica pensando em várias coisas aí, né? Enfim, não sei se vocês entenderam a minha história aqui, mas é isso. Vamos falar sobre os pontos de convergência com a realidade virtual. Tá, então, importante ali, como que os roteiristas enxergam o futuro e o que tem de interessante sobre realidade virtual nesse contexto aqui. San Junípero é uma cidade virtual e ela é acessada através de uma interface neural, né, que geralmente pessoas vivas põem um aparelhinho que você conecta aqui na têmpora e elas não precisa de controle, não precisa de visor, não precisa de nada, não é nada aquele trambolho que a gente usa, né? É simplesmente um sensorzinho que faz o link neural e aí é teu cérebro que vai receber todas as informações e inputs e outputs e você não precisa de mais nada, né? Então essa tecnologia ela permite imersão total, integrando todos os sentidos e a mente ao ambiente virtual. Eles até falam, né, que num determinado momento do seriado, na hora que as duas se encontram, que eles não permitem que passe mais de 5 horas, porque a pessoa começa a ter dissociação da realidade, ela começa a não saber o que é o mundo real, o que é o mundo virtual, porque é muito intenso aquilo ali, né? Então esse é um dos conceitos, uma interface neural que passa por cima de tudo que a gente tem no momento, né, de realidade virtual. É um futuro ainda não está nem perto, né, nem cogitado ainda, mas é algo sonhado já, né? O outro ponto é a criação de consciências digitais, ou seja, a capacidade de você transferir a consciência de uma pessoa para dentro de um ambiente virtual de uma maneira definitiva. Então, a mente das pessoas são copiadas e transferidas para um ambiente virtual. Isso levanta questões de natureza da identidade e a ética de você criar vidas digitais. Tem outros episódios que abordam esse mesmo tema, e um pouco diferente até.
tá? Porque ali subentende-se que o eu da pessoa foi junto, meu, tipo assim, eu, Anfremão, vou morrer. Então eu já não estou aqui no meu estúdio gravando vídeo, eu vou para o mundo virtual com todos os meus sentimentos, toda a minha memória, com tudo que eu vivi até agora e daquele momento em diante eu passo a viver ali, né? Então é como se eu realmente tivesse viajado para o mundo virtual e a partir dali aquele vai ser meu mundo real. Estranho, né? Tem outros episódios em que são criados consciências digitais, mas elas são alheias, elas têm tudo que eu tenho, mas não sou eu. Então, se eu morrer aqui nesse mundo, eu vou morrer, vou sofrer do mesmo jeito e tal, mas meu eu digital vai estar lá e ele é outra pessoa, apesar de ser uma cópia minha, é um outro eu vivendo lá no mundo digital. Tá? Tem outros episódios sobre isso muito interessantes também. Se você, não, você já deve, se você acompanha a série, você já deve saber qual é. Tem mais de um, na verdade. Né? Então, essa é uma coisa interessante, né? Será que isso vai ser possível um dia? É uma coisa a se pensar, assim, né? O terceiro item que eu anotei aqui é a realidade virtual como meio de exploração pessoal. Então você vê que a Kelly, que é uma personagem na vida real, é uma senhora, né? E depois pelo discurso dela, você fala que é uma pessoa que viveu certinho a vida o tempo inteiro, não que seja errado, né? Mas ela sempre tinha um marido, tinha filha, ela assume que ela tinha interesse por outras mulheres, mas ela em nenhum momento ela se permitiu viver aquilo ali. Em San Junípero, não, ela é uma pessoa que entrou na realidade virtual para curtir, para experimentar, para entender como é que funcionam as coisas. Você vê ali que aquele para ela é um grande playground assim e de aprendizado pessoal, né? Então a realidade virtual é usada também para explorar aspectos pessoais e íntimos, né? Como identidade e sexualidade. Eu posso, afinal de contas, né? Ela não precisa ser ela numa versão jovem. Ela poderia ser um homem, ela poderia ser uma pessoa diferente do que ela é, né? No caso ali, as personagens decidiram criar avatares virtuais que são cópias delas mais jovens, mas isso não necessariamente é necessário, né? Você poderia escolher roupa, escolher, inclusive, provavelmente mudar de traços, né? De cor e tal. Mas, enfim, isso sugere ali um futuro onde a tecnologia pode oferecer novas formas de autoconhecimento e expressão. Você usar essas experiências para se autoconhecer, né? E sem trazer danos para o seu corpo, né? Então, você imagina lá aquele bar lá, o Quagmire, onde rola sadomasoquismo, né? Os caras tudo com roupa de espinho e tal, e um negócio meio esquisito, meio... o cara pode experimentar um local que eu não iria, por exemplo, mas né, de repente num mundo digital desse você vai lá experimenta para ver qual é sem que aquilo ali cause um dano físico real para você. Pode causar dano psicológico, né? Esse é outro ponto. Mas enfim, vocês entenderam, né? É, o outro ponto é parecido com esse, mas muda o enfoque. Em vez de ser uma exploração pessoal, pode ser uma realidade virtual como escapismo, que é o caso, por exemplo, da York. Né? A York tem uma condição de vida muito ruim, ela é uma pessoa em coma, né? Então ela não tem qualidade de vida quase que nenhuma, é presa dentro dela mesma e tal. Então, para York é interessante a experiência em São Junípero, porque ela consegue viver como uma pessoa normal. Né? Então, isso pode ser interessante para esse tipo de pessoas como a York, mas pode ser ruim do ponto de vista psicológico para quem tem, por exemplo, não consegue se adequar ao mundo real e vê na realidade virtual uma forma de escapar, né, daquele mundo que você não gosta. Aliás, isso já acontece, né? Acontece com alguns MMO, né, aqueles mundos, né, de Massive World RPG lá, MMORPG, né? Tem muita gente que passa 10, 12 horas aquilo ali, porque no mundo virtual ele é uma pessoa mais interessante do que no mundo real, ele se sente melhor, né? Ele tem mais amigos, ele não consegue desenvolver no mundo real como ele consegue desenvolver naquele mundo virtual. Isso pode ser um problema, né? As pessoas podem fugir das dificuldades do mundo real para viver em um mundo virtual idealizado, levantando questões sobre a dependência da tecnologia como uma espécie de fuga, uma espécie de refúgio. E aí tem a questão principal, né, que é a questão ética e moral, né? O episódio levanta preocupações sobre o uso da tecnologia de realidades estendidas, né? E questiona a moralidade de criar experiências imersivas extremas e de manipular consciências digitais.
né? É justo isso, eu transferir uma pessoa do mundo para o outro, criar um eu digital, né? E de repente submeter aquele eu digital a uma experiência, porque uma cidade virtual é uma experiência, né? Na verdade. Enfim, a série até termina com uma imagem da máquina colocando, como se fosse um chip colorido, né? Representando a Kelly, colocando a Kelly do lado da York num servidor gigantesco, assim, um corredor enorme de coisinhas, luzinhas piscando, cada luzinha daquela seria uma pessoa virtual, né? Então, e o impacto também nas relações humanas, né? Nesse caso aí, a realidade estendida ou virtual teria um impacto significativo nas relações humanas. Enquanto a tecnologia pode enriquecer nossas vidas, ela pode também complicar nossas relações e levantar novas questões sobre fidelidade e intimidade. Por exemplo, digamos que a Kelly ainda fosse casada com o Richard. Ela poderia estar tendo um caso com a York dentro do mundo virtual e o cara não está nem sabendo, né? Então seria aí um adultério digital, né? Existe, já, é capaz de já ter existido isso aí, né? Claro que talvez não teve relação, mas, né, você pode ter saído para um encontro com uma outra pessoa no mundo digital enquanto a sua esposa está em casa, sei lá. O tipo de coisa que pode acontecer. Então, é isso, né? É bem louco isso aí. Vou deixar uma pergunta para vocês no final, mas antes disso, algumas curiosidades, né? Primeiro, a questão da trilha sonora, né, de San Junipero, que eu já comentei. Cara, é muito legal. É anos 80 total. E duas músicas, elas entregam um plot twist, só que, cara, eu não percebi. E eu fiquei bravo com isso depois, porque só quando eu fui assistir da segunda vez, eu já assisti esse episódio umas três, quatro vezes, que eu acho ele muito legal, cara. Me deixa muito pensativo isso aí. E a história de amor das personagens é bonita também. Então, duas músicas, cara, chamam a atenção, assim, e entregam a trama, né? Primeiro é a música principal do episódio, que é Heaven's a Place on Earth, que é da Belinda Carlisle, Carlisle, enfim. Tá, vou ver se eu consigo botar um trechinho aqui, mas heaven é céu, né? O céu é um lugar na terra, essa é a tradução literal da coisa, né? Então, San Junipero casa bem direitinho ali naquela descrição. E a outra música, cara, é a música do The Smiths, que eu acho muito legal, que é Girlfriend in a Coma, do The Smiths, né? Que é Namorada em Coma. E toca justamente na segunda entrada da York no mundo digital, porque na primeira não rola o beijo, né? Elas não se relacionam fisicamente, mas na segunda noite, ela já tenta ela tem meio que um vestiário digital ali, ela vai experimentando as roupas e tal, vendo com que roupa ela vai. Ela acaba escolhendo a roupa de nerd de sempre, mas ela testa uns vestidos, umas coisas mais sensuais. E nessa hora que ela tá trocando de roupa, de avatar e tal, toca a música do The Smith, Girlfriend in a coma, I know it's serious. E na verdade ela é a garota em coma no mundo real, mas ali eu jamais iria perceber o quanto que aquela música tá ligada com aquele contexto ali, né? Inclusive, uma coisa que eu li sobre a série é que o cara gastou milhões para. Foi a música mais cara para ele conseguir licenciar, questões comerciais, né? E ela toca por, sei lá, não chega a 10 segundos, né, no episódio. Né? As músicas todas foram licenciadas por 15 anos para Netflix e tem uma trilha maravilhosa, cara. Tem Nexus, tem muita coisa legal. Tem a Alanis Morissette, quando ela vai para uma era um pouco mais na frente, né? Então, inclusive tem uma playlist no Spotify, vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu tenho até ouvido no carro que achei legal. Comecei a ver o episódio, fui ver o episódio de novo, fui procurar a trilha no Spotify e encontrei. Mas vou deixar para vocês aqui. Então, essa ambientação, né, que é bem legal, e a repercussão social, cara. Esse episódio, se você procurar, dar um Google nele aí, San Junipero, você acha muita coisa, cara, muita coisa do. Não mexeu só comigo, né? Ele mexeu com uma galera, assim, né? E são várias questões, né? Porque ele aborda a questão das consciências digitais, o fato das pessoas quererem realmente viver no mundo digital para sempre, né? Essas questões da interação da tecnologia com as relações humanas, então o lance da homossexualidade das duas e tal, a história de amor e tal, que é bem feita, cara, não tem nada assim de demais assim, sabe? É bem, bem feitinho mesmo. Então ele levanta várias bandeiras e a galera abraçou esse episódio assim. Pesquisem lá no Google sobre São Junípero, se vocês não procuraram ainda, vocês vão ver que tem muita coisa, cara.
até desenho, imagem, tá? É bem legal. E, enfim, ele foi tão aclamado que ele tem easter eggs em outros episódios, tá? Então, por exemplo, no Black Museum, que é um episódio 6 da temporada 4, tem uma referência a San Junípero em um dos monitores do museu, que é possível ver uma notícia sobre a cidade virtual. Tem o episódio Rachel, Jack and Ashley 2, tem um pôster de San Junípero no quarto da Rachel, que é uma outra personagem, lá mostrando a popularidade e o impacto cultural da simulação. E no episódio The Smithereens, há uma menção à empresa Tucker. Tucker, acho que é Tucker, que é o nome do bar lá em San Junípero. E no final você descobre que é o nome da empresa que gerencia, que criou o mundo digital, né? E que oferece esse serviço de, vamos dizer assim, hospedagem virtual forever, né? Então, mostrando ali a interconexão do universo do Black Mirror entre os episódios, tá? E realmente é um episódio que marcou ele aparece como referência com easter eggs em outros episódios. E tem inclusive, eu achei até artigo científico, cara, escrito aqui no Brasil. O cara fez uma tese, é um cientista social aí, ele fez uma tese sobre San Junípero, né? E todas as questões morais e filosóficas e tal. Tá, eu achei no site da Cielo, cara. E não tem só um, não, tem mais de um. Tem vários artigos ali que você consegue ler sobre. É claro, esses artigos de ciência social são um pouco diferentes do que eu costumo ler, mas achei interessante o cara. Uma tese, cara. Não sei se foi mestrado ou doutorado, o cara escreveu sobre isso. Fantástico, assim, o quanto que isso mexeu com as pessoas, né? Então, para a gente terminar, eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Se você fosse a Kelly, tá, eu descobri um novo amor. Não, você pode ser homem, mulher, não tanto faz. Você descobriu um novo amor no mundo virtual e você tem a possibilidade, você está prestes a morrer. Olha o dilema, né? Você descobriu um novo amor. Você foi casado com uma pessoa a vida inteira, você amava aquela pessoa, teve um filho com ela, seu filho morreu, aquela pessoa morreu um tempo depois. Você tem a esperança de reencontrar com essas pessoas depois da morte biológica, né? Mas aí você experimenta um universo virtual e descobre um novo amor. E você tem a possibilidade de migrar sua consciência para aquele novo universo virtual. A Kelly decidiu ficar no universo virtual. O que você faria? Responde aí nos comentários que eu estou curioso para saber. Beleza? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, quiser saber mais, né, de outros episódios, escreve aqui embaixo, comenta aqui para mim, deixa a curtida, deixa claro que vocês gostaram, que aí eu vou fazer os próximos episódios. E os episódios são muito bons, cara. Assim, provavelmente vocês já assistiram, quem conhece a série já assistiu, mas a gente vai fazer essa correlação sempre com a realidade virtual, né? E como que os roteiristas esperam que a realidade virtual evolua, né, daqui para frente, o que eles têm na cabeça deles como visionários e tal. Beleza? Grande abraço, curtida no vídeo, sininho e a gente volta mais na frente para conversar. Valeu, galera. Fui.